Olá, graça e paz, tudo bem? Bom, tava aqui pensando e meditando uma mensagem que eu vi essa semana lá no nosso ministério, na igreja. E quero aqui estar compartilhando com vocês. Bom, deixa eu tirar esse óculos aqui que fica refletindo. Quero estar aqui compartilhando com vocês. O texto fica lá em 1 Reis, no capítulo 19. E vai falar acerca da história de Elias. Elias, esse homem de Deus e profeta que fez vários milagres. Só que o que nós vamos falar aqui é a respeito de quando ele vai lá contra os 400 profetas de Baal. E antes dele fazer qualquer coisa, ele repara o altar. Ele vai reparar o altar, vai colocar pedra sobre pedra. E a Bíblia ela nos diz, né, que ele cava uma vala em volta do altar e ele pede aquilo que está escasso, aquilo que é um sacrifício, né? É um sacrifício. Porque o que faltava naquele momento, o que estava em falta, era justamente água. E é o que Elias pede para colocar nessa vala. Mas não foi somente um jarro de água, um balde d'água, um copo d'água. Foram 12, até encher a vala. E Elias vê lá os profetas de Baal se matando e começa a tirar onda, né? Começa a tirar onda e fala, grita mais alto. Talvez ele esteja dormindo, talvez esteja viajando. Vai saber se tá na hora de almoço, né? E Elias, ele repara o altar. E ele clama e a Bíblia nos fala que cai fogo do céu. Meu, tenta imaginar isso. O cara acabou de orar e caiu fogo do céu. E a Bíblia nos diz que ele mostrou quem é o Deus de Israel. E já morto os 450 profetas de Baal, Acabe fez saber a sua mulher Jezabel. Ele foi lá e falou, não te conto. Elias está dando dor de cabeça, Elias está dando problema para nós. Perdemos 450 profetas. E agora? E entrando agora no capítulo 19, Jezabel vai e manda um recado, velho. Para pra pensar. Não, para pra pensar. Pô, o cara enfrentou 450 profetas, mano. 450 profetas. De uma vez lá e pá, e pum, e desceu fogo do céu e a água, o fogo veio, consumiu toda a água, consumiu o holocausto. E o homem foge com medo de uma mulher. De uma palavra, de uma frase, né? De um recado de uma mulher. Uma mulher. Sabe o que é interessante nisso? É que muitas das vezes nós estamos... nós vemos de tantas guerras, tantas batalhas, e algumas coisas acabam nos afetando, coisas pequenas. Talvez por estar cansado, por estar de saco cheio, não sei. Mas o que eu quero dizer para você é aquilo que aconteceu com Elias. Elias se esconde, mano. Elias corre. Ele vai para um deserto. E olha só que loucura. Elias, ele vai para o deserto fugindo de uma ameaça, porque Jezabel falou para falar, que os deuses façam comigo outro tanto, que a tal hora, nesse mesmo tempo, se você não for morto, se você não morrer, vou te matar. Resumindo aí, é isso, vou te matar. Só que Elias, ele foge, irmão. Ele foge. Vai lá pro deserto, lá caminha um dia, uma noite, e deita debaixo de um pé de zimbro e dorme, mano. E dorme. Só que antes disso ele faz uma oração, Senhor Deus, ó, já chega. Só tem eu, tô cansado, é por causa do Senhor. Quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente não fala, é por causa do Senhor, Deus. É por causa do Senhor que eu desisti.
é por causa do Senhor, porque a luta tá muito grande e eu não tô aguentando. Meu, Deus não tem culpa, velho. Deus não tem culpa, entendeu? E olha só, tá no deserto, tendo falta de água, está faltando água. Está faltando água. O cara tá no deserto. O profeta tá no deserto. Tá faltando água lá. E, pô, deserto não tem comida, né? Deserto não tem água. E aí tá na onde? Tá no deserto, debaixo de um pé de zimbro. E ele pega no sono e o anjo acorda ele lá e fala: ô Elias, acorda aí, ó. Tem pão e água. Mano, iFood, velho. O iFood tocou lá na onde Elias tava. Ô, ó, entrega. Aí levantou, olhou. Pra você ver como que ele tava desanimado, né? Porque ele levantou, olhou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Mas como que isso é tão natural? Como que isso é natural? O cara tá no deserto. O profeta tá no deserto. Não tem água. Não tem comida. E ele simplesmente recebe lá, acordado por um anjo. Ó, tem pão e tem água pra você. E Elias dorme, irmão. Quantas vezes nós fazemos como Elias? Nós recebemos uma palavra de encorajamento, nós recebemos uma palavra de ânimo, e a gente faz como Elias, ouve, se alimenta, se sacia e volta a dormir, volta para onde estava. Não, isso não pode acontecer não. Tem que mudar a situação, tem que mudar a perspectiva, tem que virar a chave, meu amado, tem que virar a chave, meu querido. Não pode ser assim não. O anjo vem novamente, agora eu fico imaginando, né? A nossa mente viaja nisso, ainda mais eu tenho uma imaginação muito fértil. Eu fico imaginando, o anjo desceu, entregou lá pão e água para Elias, Elias comeu, bebeu e dormiu. Aí o anjo: ô Senhor, o homem dormiu de novo, e agora? A gente faz o quê? Não, vai lá, chama Elias, chama ele de novo, acorda ele lá. E o anjo vem mais uma vez, acorda Elias. E a Bíblia fala que o anjo despertou Elias do sono e falou para ele: olha, come e bebe, porque muito longa ainda é a sua caminhada. Irmão, Elias caminhou 40 dias, velho. 40 dias, mano. Você entendeu? Às vezes o processo que você está passando não vai durar para sempre. Não dura para sempre. É só um processo. E se você está passando, tem uma ótima notícia para você. Exatamente. Você está passando. Entendeu? Daqui a pouco passa. E vai ter testemunho, vai ser vitória, vai ser bênção. Aprenda durante esse processo que você está passando, entendeu? Aprenda, não desista. E Elias se esconde na caverna. Aí vem vento, vem tremor de terra, vem fogo. E depois uma voz mansa e suave. E nisso é o que eu tenho para dizer para você. Cale as vozes que estão à sua volta e ouça somente Deus falar com você. Entendeu? Esquece o que os outros estão falando a seu respeito. Foca, abra os seus ouvidos para aquilo que Deus ele tem falado com você. Em nome de Jesus Cristo. Come, bebe, se alimente, porque muito longa ainda é a sua caminhada. Deus abençoe.